Olá, estudantes do curso Criptografia e Sociedade, Técnica, Regulação e Prática, promovido pelos amigos do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, o IRIS, em parceria com a ISO Brasil. Eu sou Paulo Renato da Silva Santarém, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, professor, entre outras matérias, de Direito, Inovação e Tecnologia, no Centro Universitário de Brasília, o CEU, onde também sou pesquisador do grupo de pesquisa Cultura Digital e Democracia. Ainda sou ativista, fundador do Instituto Beta, Internet e Democracia, uma ONG integrante da Coalizão Direitos na Rede. Bom, fui convidado para essa participação assíncrona e pretendo falar, então, com vocês aqui sobre criptografia e direitos humanos. Indo direto ao assunto, lembro que, embora uma gama muito ampla de direitos humanos seja afetada pelas tecnologias digitais, são particularmente relevantes as preocupações em relação à proteção da vida privada e da liberdade de expressão, direitos expressamente previstos nos artigos 17 e 19 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, documento juridicamente vinculante, que, ao lado da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, compõe a Carta Internacional dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Então, nos termos do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, uma norma de 1966, a qual o Brasil aderiu em 1992, por meio do Decreto 592. Então, nos termos dessa norma, o direito à vida privada abarca a proteção legal contra intervenções arbitrárias ou ilegais nas correspondências, protegendo tanto sua integridade quanto sua confidencialidade. Já a liberdade de expressão, protegida, repito, no artigo 19 do Pacto, compreende a prerrogativa de cada indivíduo, cada pessoa, poder acessar, procurar, receber e divulgar, compartilhar informações e ideias de toda a espécie por qualquer meio à sua escolha e em qualquer formato, audiovisual, texto, imagem, áudio, em mídias analógicas ou digitais, cabendo restrições somente quando sejam expressas em lei e se mostrem necessárias para o respeito aos direitos de outras pessoas, para a proteção da segurança nacional, da ordem, da saúde e da moralidade públicas. Ainda, o artigo 20 do Pacto trata da proibição legal de qualquer propaganda, trata de que os países devem ter nos seus ordenamentos jurídicos previsões proibindo qualquer propaganda em favor da guerra, assim como qualquer apologia do ódio nacional, do ódio racial ou do ódio religioso que incite à discriminação, à hostilidade ou à violência. Essas seriam, então, as restrições previstas nesse documento internacional de direitos humanos para a liberdade de expressão. Normalmente, as propostas de restrição à criptografia vêm amparadas em alegações sobre a existência de risco à segurança nacional, ou risco à ordem pública, riscos que nessas alegações acabam pressupondo uma contraposição radical entre os interesses individuais, os interesses privados das pessoas, e o interesse público, o bem comum defendido pelo Estado. Embora, sim, haja uma distinção entre interesses individuais e interesse público, esses polos contam com uma relação complexa e é perigoso fazer prevalecer a ideia da segurança nacional ou da ordem pública sobre os direitos individuais, especialmente quando isso vem acompanhado do sacrifício de definições técnicas oriundas do setor de segurança da informação. A proteção da privacidade
não autoriza a censura prévia. Da mesma forma, a liberdade de expressão, por sua vez, não abarca ofensas à vida privada. No contexto amplo das comunicações digitais, superadas as tradicionais barreiras estruturais das vias unidirecionais e centralizadas da comunicação analógica, ao lado de assuntos públicos que podem ser negativamente afetados, e a dignidade, a igualdade, a intimidade, a honra e vários outros interesses privados também acabam sendo objeto de conflitos. Essa maior interação entre as pessoas, por meio das facilidades da internet, acabam sendo um redemoinho de pretensões de defesa, proteção e satisfação dos seus interesses, tanto, repito, no aspecto privado como no aspecto público. Esse cenário de inevitáveis conflitos acaba exigindo, então, ações por parte do poder público, de forma que se possa assegurar o atendimento aos direitos humanos em sua máxima extensão, com balizas que se mostrem equilibradas no limite daquilo que se verificar como sendo necessário e proporcional. A esse respeito, lembro que o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas produziu, na última década, pelo menos 2 documentos-chave abordando especificamente a importância da criptografia para o direito à liberdade de expressão, entre outras liberdades fundamentais. Em 2015, o relator especial para a promoção e proteção da liberdade de opinião e expressão, David Key, abordou a questão do anonimato e das comunicações digitais, analisando normas e jurisprudências internacionais e nacionais, bem como contribuições de países e de organizações da sociedade civil. Ele ressaltou que a tecnologia da criptografia é o que permite às pessoas pesquisar na rede, desenvolver suas opiniões, acessar informações online, permite a elas proteger a confidencialidade das comunicações digitais por e-mail e mensagens instantâneas, bem como a confidencialidade de documentos comerciais, dos seus dados de saúde, das transações bancárias e uso de cartão de crédito, além de salvaguardar manifestações de arte, de expressão sexual, o discurso acadêmico, a produção científica e a própria defesa da sociedade civil em ambientes de alta censura e vigilância. David defendeu a conclusão de que a criptografia e o anonimato, que abro aspas, a criptografia e o anonimato e os conceitos de segurança por trás deles fornecem a privacidade e a segurança necessárias para o exercício do direito à liberdade de opinião e expressão na era digital. Essa segurança pode ser essencial para o exercício de outros direitos, incluindo os direitos econômicos, a privacidade, o devido processo legal, a liberdade de reunião e de associações pacíficas e o direito à vida e à integridade física. Graças à sua importância para os direitos à liberdade de opinião e expressão, as restrições à criptografia e ao anonimato devem ser estritamente limitadas de acordo com os princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e legitimidade de objetivos. E, a partir, então, dessa premissa, o relator especial recomendou aos Estados, aos países de maneira geral, que ele fez ali, eu vou relatar aqui 4 recomendações particulares. Primeiro, que os Estados protejam a criptografia como regra, promovendo a segurança e a privacidade online por meio da educação pública e apenas adotando restrições em casos específicos, mediante a exigência necessária de determinação por meio de ordem judicial. A segunda recomendação do relator especial foi que os Estados não aprovem leis de modo apressado, sob a pressão de uma eventual emergência
né, de algum fato pontual que venha a chamar a atenção da opinião pública e que coloque os parlamentares numa situação de pressa, e porque essas situações normalmente levam à concentração das atenções apenas em um potencial uso criminoso da criptografia e do anonimato. Nessa segunda recomendação, David Key, né, exorta os países a terem o cuidado de observar as regras do processo legislativo para promover, além dos trâmites formais, um debate público informado, transparente e que seja permeável a uma efetiva participação da sociedade civil, não apenas das organizações, mas também para ouvir as vozes de grupos minoritários que não tenham condições, né, hegemônicas de fazerem valer, de fazerem ser ouvidas nas suas demandas, e também de grupos de pessoas mais vulneráveis, particularmente na questão da criptografia. A terceira recomendação do relator foi que os países cuidem de reconhecer, e não só reconhecer, mas também encorajar a liberdade de as pessoas protegerem as suas próprias comunicações digitais mediante o uso da criptografia e do anonimato. Então, a ideia de que cabe aos Estados não ameaçarem, né, e, pelo contrário, incentivarem as pessoas a fazerem uso dessas ferramentas tecnológicas. A quarta recomendação foi, então, de que os Estados não enfraqueçam a segurança online das pessoas com backdoors, com padrões fracos de criptografia, com retenção de chaves, as chamadas key passwords, com exigência de identificação, né, de que a pessoa assuma a sua identidade publicamente para que possa navegar, para que possa acessar conteúdos, para que possa, enfim, fazer uso da tecnologia. Com a exigência comum no Brasil de identificação para o registro do cartão SIM de celulares, né, o SIM card, que no Brasil é vinculado ao número do CPF. Também pediu que os estados não enfraqueçam a segurança restringindo o uso de pseudônimos, ou tendo o cuidado de somente permitir qualquer descriptografia, qualquer, né, quebra ou contorno à criptografia, mediante ordens judiciais especificamente fundamentadas em leis transparentes e acessíveis ao público, aplicadas caso a caso, mediante o devido processo legal, sem decisões em massa. Nesse primeiro momento, então, nessa abordagem lá de 2015, cabe a gente notar que o relator especial faz posicionamentos bastante claros com relação à importância da criptografia, e, como uma forma de meio termo, ele coloca que os estados até poderiam, eventualmente por decisão judicial, buscar, né, a quebra da criptografia, mas que essas decisões judiciais não poderiam ser emitidas em massa, não poderiam ser generalizadas, deveriam ser muito bem vinculadas a um alvo específico na situação, então, né, de um caso particular, e que fosse fundada, aqui é uma questão importante, em leis transparentes, acessíveis ao público, ou seja, em normas que não fossem secretas, em normas que não se colocassem como ininteligíveis para as pessoas comuns, que as pessoas tivessem a certeza de em que situações elas podem ou não podem eventualmente estar sujeitas a uma ordem judicial de quebra da criptografia. Então, deveria haver uma previsão legal anterior, né, e uma decisão judicial restrita. Isso é particularmente curioso quando a gente percebe que há um aceno, há uma posição de uma possibilidade de quebra da criptografia, mas que pode ser entendido como virtualmente inviável, já do ponto de vista jurídico e político, porque seria necessário um debate amplo para gerar uma lei que ainda não existe, né, que possibilitasse essa quebra e que fosse claramente inteligível pelas pessoas.
né? Então, nessas 4 recomendações, quando combinadas, né, a regra de proteção da criptografia, o debate legislativo democrático, a postura ativa do Estado em proteger e encorajar o uso de criptografia do anonimato, oferecendo proteção jurídica legal e o apoio prático, por exemplo, para defensores de direitos humanos e jornalistas. Quando chegamos nessa 4ª recomendação, a ideia de não enfraquecer a segurança online com medidas tecnológicas, o que sobra para as decisões judiciais é um cenário absolutamente hipotético, né, e não real, mas há aqui um aceno a essa possibilidade como uma forma de aliviar a pressão nesse posicionamento do relatório. Isso em 2015. 3 anos depois, em 2018, ao formular um artigo de pesquisa, por ocasião de um outro relatório mais vinculado a uma abordagem, né, ampliada para as proteções de direitos no âmbito digital, David Kay não se furtou a reavaliar a situação descrita ali no relatório de 2015. E ele concluiu que, na verdade, naqueles 3 anos, havia ocorrido um aumento substancial dos desafios colocados para os usuários, ao passo que os estados estavam contrapondo ali a segurança digital pessoal, né, falando que quando os indivíduos usam criptografia, eles estariam atrapalhando a aplicação da lei, as atividades de inteligência e até mesmo o controle social e político das comunicações. Né, com a criptografia não teria como haver essa importante atividade social, de as pessoas verem o que está acontecendo e dos próprios políticos, né, na sua atividade institucional, cuidarem das comunicações. Então, nesse estudo, né, um artigo de pesquisa, ele apontou um aumento nas restrições estatais à criptografia, acompanhado, né, em paralelo, de uma maior atenção à segurança digital por parte das empresas, das diversas empresas integrantes do complexo setor de telecomunicações, da informação e comunicação. Então, ele disse, olha, os estados estão pegando mais pesado, mas as empresas de tecnologia estão desenvolvendo as suas ferramentas de segurança digital. Particularmente em relação às empresas, né, entre outras questões aqui, o David Kay identificou também algumas responsabilidades, né, colocando que a necessidade de que a criptografia viesse a ser efetivamente protegida, né, e viabilizar tudo que ela pode permitir, dependeria de as empresas assumirem a sua atribuição em desenvolver ferramentas que pudessem viabilizar um padrão tecnológico de respeito aos direitos humanos. Mecanismos que, para os quais a defesa dos direitos humanos não fosse uma exceção, mas uma prática cotidiana. A exemplo, né, o artigo destaca da disseminação da criptografia de ponta a ponta nos mensageiros instantâneos, né, a partir da popularização do protocolo SIG, desenvolvido pela Open Whispers, inicialmente apenas para o aplicativo homônimo e depois, né, utilizado, por exemplo, pelo WhatsApp. Então, a ideia é que essas empresas deveriam assumir a obrigação de desenvolverem essas ferramentas mediante abordagens vinculadas a uma radical transparência nas suas políticas de privacidade e resolução de conflitos com os termos de uso. Então, as empresas também deveriam ter um olhar para a sua postura ser transparente, repito, na exigência de que os seus clientes cumpram, né, com as políticas de privacidade e com os termos de uso das plataformas. A segunda responsabilidade apontada nesse artigo de 2018 foi que as empresas oferecessem protocolos de criptografia para assegurar a segurança também dos diversos tipos de dispositivos de comunicação, cujo universo se coloca como altamente demandado no futuro próximo, ou realidade emergente, da internet das coisas. Na medida em que seu carro, sua geladeira, sua TV, seu relógio, além do seu computador e do seu celular, também
a sua lâmpada e diversos outros aparelhos pela sua casa vão estar vinculados à internet, é necessário que esses dispositivos, né, o hardware, também venha embarcado com mecanismos de proteção que utilizem, né, para essa medida, protocolos de criptografia avançados. E a terceira recomendação foi que as empresas assegurem um ambiente confiável, né? A terceira responsabilidade apontada pelas empresas foi assegurar um ambiente confiável para os muitos tipos de serviços intermediários que compõem a transmissão de pacotes, né, dos dados por meio das redes de comunicação que, né, funcionam para a provisão do serviço de conexão à internet. No entendimento de que a arquitetura desses serviços é determinante para a vivência prática dos direitos humanos, uma vez que eles podem dificultar ou mesmo impedir qualquer iniciativa do poder público que venha a ameaçar de bloqueio ou de um acesso indevido conteúdos e serviços criptografados. Então, nesse segundo relatório de 2018, o David Kissel voltou, além de renovar as sugestões em relação aos estados, aos países, ele também aprofundou as propostas que ele havia apenas sugerido no relatório de 2015 e em 2018 lembrou da necessidade de que houvesse uma preocupação específica com as plataformas digitais, com os dispositivos, com o hardware e com a rede, né? o nosso backbone e o backhaul e todas essas camadas subjacentes que permitem a conexão, de uma forma que, seja na comunicação, seja no software, seja no hardware, as empresas cuidassem para reduzir as vulnerabilidades. Em 2019, esse cenário de aprofundamento das ameaças do poder público e de uma centralidade do papel das empresas se refletiu numa carta aberta assinada por 101 organizações da sociedade civil, empresas e associações empresariais do ramo da tecnologia da informação e comunicação, além de especialistas em segurança política de vários países. Esse documento, com essa centena de nomes, se colocou como uma oposição a um pedido formulado por autoridades da Austrália, dos Estados Unidos e do Reino Unido, para que o Facebook ou removesse, ou pelo menos adiasse a adoção da criptografia ponta a ponta nas mensagens instantâneas dos seus serviços, a saber, o Instagram, o Messenger e o WhatsApp. O argumento dessa carta aberta, né, contrária a esse pedido formulado pelos governos desses três países, o argumento era de que, abre aspas, enquanto as agências policiais manifestam preocupações sobre suas capacidades diante de uma criptografia forte, a capacidade de combater o crime permanece robusta, pois estamos em uma época em que a tecnologia gera tanta informação digital sobre indivíduos e suas atividades. É uma desconstrução aqui daquele argumento do going dark, né? A ideia de que o uso da criptografia forte estaria reduzindo a capacidade de trabalho das agências de aplicação da lei, né, de law enforcement, quando, na verdade, hoje, cada pessoa gera muito mais dados, né, tem seus diversos aspectos de sua vida escrutinados o tempo inteiro, gerando dados e informações que as pessoas nem mesmo sabem sobre si mesmas. Né? Quando a gente pensa em quantas horas de vídeo uma pessoa assiste, quantas horas de uso de um determinado aplicativo no celular ela faz, quantas horas ela fica deitada, em pé, quantas horas ela fica se movimentando, quanto tempo ela passa longe de casa ou fora de casa. Né? Por exemplo, é uma demanda que foi trazida nas questões de enfrentamento à pandemia da Covid-19, né? A possibilidade de você controlar a circulação das pessoas para saber quem entrou em contato ou não com alguém contaminado. Nesse tipo de cenário, não faz muito sentido dizer que não há dados para que as autoridades possam realizar suas investigações. Então, esse documento, né, essas 101
organizações e pessoas ressaltaram não ser, na verdade, conceitualmente possível a criação de produtos de consumo criptografados que consigam permitir aos mocinhos um acesso clandestino às comunicações protegidas e, simultaneamente, ao mesmo tempo, impedir bandidos de interceptarem essas mesmas comunicações. Não dá para garantir que só pessoas de boa intenção, ou nem mesmo dá para garantir que apenas a polícia e as forças de segurança pública vão usar esses acessos excepcionais. Não tem como abrir uma porta dos fundos com uma chave mestra e assegurar que somente determinado grupo de pessoas vai acessar. E essa vulnerabilidade não vai ser explorada por outras pessoas, inclusive pessoas mal intencionadas que supostamente seriam alvo das pessoas bem intencionadas. Então, o documento aponta a contradição, que é exigir segurança nas infraestruturas centrais, assim entendidas pela comunidade de segurança e inteligência, tais como rede elétrica, sistema de transporte, sistema financeiro, que dependem de uma segurança. Não tem como você exigir essa segurança e, ao mesmo tempo, o Estado demandar o acesso a e-mails, a celulares, a computadores pessoais, a mensagens instantâneas. Quando tudo isso, tanto a rede elétrica quanto as mensagens instantâneas, inclusive as atividades de inteligência das próprias agências de segurança, tudo está protegido pelo mesmo conjunto de protocolos de criptografia. Há vários tipos de protocolos de criptografia, com chave simétrica, chave assimétrica, implementações para informações armazenadas, informações em trânsito e etc. Mas o conjunto é o mesmo. E se você enfraquecer, então, a criptografia para o consumidor, fatalmente haveria um prejuízo inevitável para a segurança nacional, para a segurança pública e para o próprio combate a muitos tipos de atividades ilícitas. Esse ano, em 2021, no contexto dos debates sobre a política da União Europeia em relação ao uso da criptografia ponta a ponta, o capítulo português da Internet Society veio a público se posicionar. Ressaltou a ISO de Portugal que a transposição das atividades mundanas da vida presencial para o ambiente online acabaram dependendo da onipresença da criptografia, de tal forma que se pudesse assegurar a identidade de quem está participando das reuniões, assinatura de documentos e mensagens, compras, funcionamento de jogos e diversas outras relações. A exemplo da relação médico e paciente, que agora podem fazer suas consultas por meio do WhatsApp, por exemplo. Eu tenho minhas consultas com psicóloga, psiquiatra, e não quero que essas informações estejam acessíveis. O uso do protocolo Signal pelo WhatsApp faz parte dessa demanda atual, particularmente relevante no contexto do distanciamento social. A relação entre advogado e cliente, que no Brasil tem sido bastante acidentada, e, enfim, em qualquer parte do mundo é necessário que haja uma proteção dessa relação para que o advogado possa servir ao seu propósito de defesa dos direitos de todas as pessoas, e a relação vinculada à liberdade de imprensa entre o jornalista e a fonte. Afinal, se essa relação não estiver protegida, você não tem na prática o sigilo da fonte, que é até objeto de uma garantia constitucional brasileira. Então, o combate ao crime organizado e ao terrorismo, na perspectiva desse posicionamento da AISO de Portugal, não justifica buscar uma solução para o que as autoridades da União Europeia estão chamando de o problema da criptografia. Esse combate não pode se dar mediante ordens judiciais que autorizem a leitura de comunicações protegidas por criptografia de chave pública. Então, aqui já, botando o pé no chão, de certa forma se contrapondo àquela proposta hipotética lá do David King em 2015, essa organização afirmou, a ISO afirmou, que mesmo uma eventual e improvável criação de métodos permeáveis
a esse acesso, para que isso desse certo, a eficácia ficaria condicionada a uma imposição legal, a uma política pública de proibição para que as pessoas abandonassem os atuais protocolos de criptografia. Porque o que a gente tem hoje é incompatível com essa insustentável demanda de um acesso excepcional com garantia de segurança. Se hoje as comunicações funcionam com protocolos de criptografia que não permitem esse furo seguro, né, ou é seguro ou tem furo, se fosse possível criar uma criptografia com essa característica, a mera existência dessa criptografia irreal não seria suficiente, né, para garantir que as pessoas a usassem. Inclusive, haveria um incentivo para que as pessoas se mantivessem usando os atuais protocolos. Então, seria ainda, né, uma imposição, seria necessária uma imposição para que as pessoas abandonassem os padrões mais seguros e passassem a utilizar esses padrões menos seguros. E aí, cabe a gente se perguntar, né, existe um artigo em que questiona se não estamos fadados a repetir a mesma história, né, a lidar de novo sempre com os mesmos erros, né, porque esse já foi um debate que aconteceu quando os Estados Unidos pretendiam limitar o acesso a protocolos criptográficos mais longos, né, e estabelecer um número de bits que poderiam ser utilizados numa chave criptográfica. Em resumo, se conseguiu, no exercício da liberdade de expressão, foi fazer com que as pessoas usassem uma chave adequada para a proteção da criptografia e, em seguida, utilizassem, então, esse protocolo fraco. Aí com a ideia de que o Estado só saberia que a mensagem enviada estava fortemente protegida se houvesse a quebra do protocolo fraco. Então, colocando o Estado numa situação de inafastável incoerência, e esse foi o objeto, né, dos processos nos Estados Unidos ao longo dos anos 90 até 2003, Bernstein contra os Estados Unidos. Foram 3 processos em que um pesquisador, né, um estudante dos Estados Unidos propôs, né, um protocolo para essa maior segurança na criptografia. E então a afirmação que se deu no contexto judicial norte-americano, estadunidense, foi dizer que o uso de um protocolo de criptografia faz parte do direito à liberdade de expressão. Voltando a essa posição da ASIO contra qualquer tentativa da União Europeia de impor limites ao uso de criptografia forte, né, pelas pessoas e pelas empresas, essa carta, então, de fevereiro de 2021, esse posicionamento de 2021, foi reduzido, sintetizado numa carta aberta que foi coassinada por mais 6 outras associações de Portugal e enviada, então, ao primeiro-ministro de Portugal, que é também o presidente em exercício do Conselho da União Europeia, que é quem debate, né, em conjunto com a Comissão Europeia essas políticas que vão ser implementadas no âmbito daquele sistema regional de proteção dos direitos humanos. Então, seja no âmbito da ONU, seja no complexo âmbito do sistema regional da União Europeia, a gente consegue localizar esse debate, né, contraposto aí entre direitos humanos e a criptografia, numa abordagem padrão do Estado, que acaba se colocando contraditória, e com defensores apontando que, na verdade, a criptografia é uma ferramenta para a viabilização dos direitos humanos, particularmente da liberdade de expressão e da privacidade, que, por sua vez, acabam se colocando como direitos, né, que têm um caráter de viabilizar a realização de outros direitos. A partir da privacidade, a partir da liberdade de expressão, é possível que as pessoas exercitem outras garantias de direitos humanos, como direito ao trabalho, com direito à saúde, enfim, várias outras garantias individuais que dependem dessa possibilidade de não só acessar a informação, mas também se comunicarem
livremente com essa expectativa de proteção ao sigilo das comunicações, no que acaba se vinculando, né? O debate da criptografia acaba gerando um custo entre esse aspecto da privacidade e da liberdade de expressão. Então, a ideia da proteção dos direitos humanos e a criptografia se mostra, né, absolutamente vinculada agora no século XXI, especialmente no contexto da pandemia. Há vários documentos de soft law no contexto da ONU. Cabe destacar também um documento de 2016 da Unesco, que se chama, né, especificamente Direitos Humanos e Criptografia, e que aborda, né, embora seja já de 5 anos atrás, mas que ele vai tratar, né, da questão do cenário da criptografia na mídia, nas comunicações, da aplicação de técnicas pelos provedores de conexão, tanto para evitar acesso de terceiros não autorizados, como para garantir a segurança dos serviços que são oferecidos, a questão dos metadados, a questão do argumento do Going Dark, contraposto ao argumento da Era de Ouro da vigilância, a questão específica da criptografia e as políticas de direitos humanos, e também aborda as questões de desenvolvimentos nacionais em alguns países, fala dos Estados Unidos, fala da Índia, fala da África e fala também do Brasil, né, de como a gente tem desenvolvido aqui, ou vinha desenvolvendo o nosso cenário até aquela época, e destaca, entre outros aspectos, né, como a partir das revelações do Snowden, o Marco Civil conseguiu ser aprovado. Trata também esse texto da ONU da participação do governo, da participação e da ideia do governo eletrônico, destaca a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, né, introduzida desde 2001, com a sua estrutura hierárquica, e trata dos casos, não poderia deixar de tratar dos bloqueios do WhatsApp. Quero fechar, então, a minha fala abordando um aspecto curioso, bastante atual. Na redação original do Marco Civil da Internet, na consulta, a gente tinha pensado num artigo que estabelecesse claramente que a criptografia seria um meio necessário para assegurar os direitos que ali estavam se afirmando. Isso ficaria no artigo 8º, depois se vocês consultarem a redação original do artigo 8º, da primeira fase da consulta, vocês vão ver que havia uma referência expressa à criptografia. A redação acabou sendo, de certa forma, desidratada ou sublimada para que ela pudesse não ser tão direta e, dessa forma, escapar de uma maior resistência no Congresso Nacional. Nessa perspectiva, deu certo, o artigo 8º particularmente não foi problematizado, e a redação que se colocou foi que a garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. E no parágrafo único se diz que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violam o disposto no caput, tais como aquelas que, primeiro, impliquem ofensa à inviolabilidade ao sigilo das comunicações privadas pela internet, ou em contrato de adesão que não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do foro brasileiro para a solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no Brasil. Essa redação, a partir desse contexto dos direitos humanos vinculado à liberdade de expressão e à privacidade, permite a interpretação de que aqui há uma proteção, embora não explícita, mas expressa, ao uso da criptografia forte. Entretanto, a gente está, nesse momento, agora no Brasil, em debate com um decreto, uma minuta de um decreto, por meio do qual o governo federal busca interferir na possibilidade de remoção de conteúdo e eliminação de contas, de perfis pelas plataformas digitais,
justamente se fundando nesse artigo 8º, né, sem defender o decreto de forma alguma, mas a ideia é apontar como uma redação menos explícita, ao mesmo passo em que ela pode viabilizar a sua aprovação legislativa, ela também acaba se colocando, né, porque mais distante do problema concreto, ela acaba abrindo espaço, um maior espaço para abuso na sua interpretação. É isso, então, fico aqui na minha colaboração e depois, no futuro, não de forma sincrônica, mas para o futuro me coloco à disposição para colaborar com vocês e interagir sobre essa relação da criptografia com direitos humanos e quaisquer outros assuntos. Muito obrigado pela atenção e até.